Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro Análise de FIIs, Fundos Imobiliários. Então, vamos chegando aí, hoje vai ser mais uma live, né? Ou seja, conteúdo raiz, de verdade, para quem quer aprender a investir em fundos imobiliários, que nada mais são, né, do que imóveis. Por trás dos fundos imobiliários existem imóveis ou então títulos de dívida, né, títulos de renda fixa relacionados a imóveis, ao setor imobiliário. E hoje a gente vai aprender os fundamentos para investir em fundos imobiliários com segurança, a estratégia correta, a estratégia que os grandes investidores utilizam para investir em fundos imobiliários, assim como em outros negócios, né? A base é a mesma. Quando a gente está investindo dinheiro, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, precisa avaliar se o preço que a gente está pagando por aquele investimento ele vale a pena, se tem um valor real por trás daquele fundo imobiliário que negocia lá na Bolsa de Valores sob os tickers hoje, né, que vão ser analisados hoje, JSRE11, um fundo do Banco Safra, administrado pelo Banco Safra, que investe em imóveis de laje corporativa, prédios comerciais, e o XPML11, que é um fundo do Banco XP, administrado pelo Banco XP, que investe em shoppings, tá certo? Algum dos shoppings aqui, por exemplo, ó, como de costume, essa live aqui não é brincadeira, vai ter conteúdo bom, né? Vamos ver os por dentro, as informações que realmente importam para investir. E aqui são alguns dos exemplos dos imóveis que tu tem, que tu vai ter, ou que tu tem caso tu já invista, ou que tu vai ter caso tu decida investir em XPML11, tá? Lembrando que a decisão de investimento aqui, eu não invisto em XPML11, apesar de que, né, eu analisei aqui para trazer para a live, é um fundo legal, né? Apesar de estar um pouquinho caro, como a gente vai ver, mas é um fundo que tem bons shoppings, tem uma boa taxa de vacância, tem alguns outros pontos importantes para ser analisados também, tanto nesse quanto no JSRE. Mas os imóveis, aqui só para a gente já começar entendendo como que funcionam os fundos imobiliários, no relatório mensal, né, que todo fundo imobiliário precisa emitir, precisa divulgar, ter transparência mensalmente das operações, né, para ser listado em bolsa, tanto fundos imobiliários quanto empresas precisam divulgar, ter um mínimo de transparência. E para os fundos imobiliários se aplica essa do relatório mensal. E aí no relatório mensal a gente pode ver de verdade no que a gente está investindo, certo? Então aqui, ó, no XPML11, ao comprar uma cota do fundo XPML11, tu vai ter na tua carteira, uma parte vai ser Catarina Fashion Outlet, Internacional Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade Jardim, que também é em São Paulo, certo? Sendo que o Catarina Fashion Outlet e o Shopping Cidade Jardim são os dois com maiores participações, mas isso aí a gente vai voltar a ver aqui durante a live, beleza? Pessoal que está chegando aí agora, bota aí, vamos participar, de preferência, como eu sempre falo, com papel e caneta na mão, né, para o aprendizado ser efetivo, né? Quanto mais a pessoa escreve, mais ela pensa, mais ela grava, repete, melhor fica na cabeça dela aquele aprendizado, beleza? Então quem puder aí, separa papel, separa caneta e vamos para essa aula, para essa sala de aula aqui. E quem tá aí, manda de onde está falando para eu saber, para ter uma interação. Vou ficar aqui dando conteúdo para vocês por um tempo. Me ajudem um pouquinho, beleza? Então manda aí de onde que tá falando, se já investe em FIIs ou não, tá? Se tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários também, se tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários, aproveita para mandar também, né? O intuito da live é ter essa interação. E vamos para frente aí, beleza? Antes de passar para análise, né, que a gente vai falar sobre esses dois fundos imobiliários aqui hoje, eu sempre gosto de trazer, principalmente porque, né, estamos voltando agora aqui com as lives, e pode ter gente nova que chegou aqui no perfil e não sabe, às vezes, os fundamentos mais básicos que tem para investir em fundos imobiliários. Então a gente vai do começo, né, como deve ser. Tá? Então, o que são fundos imobiliários? Antes de mais nada, fundos imobiliários nada mais são do que um condomínio de investidores que se unem
para poder ter uma carteira diversificada de imóveis, tá? Ou então de títulos de renda fixa vinculados ao setor imobiliário, tá? Os dois fundos que a gente vai analisar aqui hoje são fundos ditos de tijolo, ou seja, esse condomínio de investidores investe esse dinheiro que é administrado pelo Banco Safra, no caso do JSRE 11, e pelo Banco XP, no caso do XPML 11, eles juntam esse dinheiro dos condôminos e investem em vários imóveis. Então, ao investir em uma cota, ao investir R$100, R$70, né, no caso desses dois fundos, tu estás investindo em vários, dezenas de imóveis, aqui como no caso do XPML, separados aí pelo Brasil inteiro. E essa é uma das vantagens de investir em fundos imobiliários, além de, claro, né, ter a isenção de imposto de renda para dividendos, que dá um benefício muito grande aí quando comparado a uma outra estratégia de investimento imobiliário que muita gente deve conhecer, né? Gente que investe em imóveis físicos através de corretoras de imóveis nas próprias cidades, né? A maioria das pessoas investe em imóveis como, né? Como é que é a trajetória mais comum? As pessoas juntam na poupança uma grana, né? Vão juntando na poupança, daí dão uma entrada e se metem num financiamento e para comprar um imóvel e receber esse aluguel. Só que desse aluguel, se tu for fazer esse aluguel via uma corretora, tu vai pagar, caso tu receba acima do teto já o teu salário, a tua renda declarada, tu vai pagar 27,5% de imposto de renda, enquanto que nos fundos imobiliários é 0%. Existe essa isenção, esse benefício fiscal, tá? Então, além da diversificação, que eu acabei de citar, né, que tu com R$500 tu pode investir em 5 fundos imobiliários diferentes e ter aí dezenas de imóveis entre galpões logísticos, prédios comerciais, shoppings, tudo isso com pouco dinheiro. Ao investir em imóveis físicos, normalmente tu pega uma taxa para se financiar que vai, né, tu criou um passivo para ti mesmo, normalmente não é uma taxa baixa, a não ser que tu tenha pego um crédito imobiliário muito bom, nesse caso pode ser viável, tá? Tudo vai depender da taxa do crédito que tu pegou, né? Para dizer se é bom ou se é ruim. Mas de uma forma geral, não vale a pena, porque tu se mete em um empréstimo imobiliário, compra apenas um imóvel físico, ou seja, todo o teu risco está vinculado a apenas um imóvel, enquanto que tu pode ter uma estratégia de investimento em imóveis, onde com pouco dinheiro tu consegue desde o início ter uma renda isenta de imposto de renda, o que acaba dando uma renda líquida maior por mês, né? Que pinga todo mês também, no caso dos fundos imobiliários, pinga todo mês a renda passiva, e diversificado, né? Teu risco está atrelado a vários imóveis de vários setores separados pelo Brasil inteiro, e tu recebe, né, ao investir em fundos imobiliários, esses relatórios aqui para acompanhar, tá? Esse aqui é um exemplo, esse aqui é o do XPML 11, aqui que a gente vai colher as informações que eu vou passar para vocês hoje, né? No caso aqui, informações importantes como taxa de administração, quais são os imóveis, onde eles estão localizados, a taxa de alavancagem dos fundos, tá? Então as informações que devem ser analisadas por todos os investidores são essas aqui, e eu vou trazer algumas das principais aqui para vocês terem uma ideia melhor do que é investir em FIIs e, na prática, o que é investir nesses dois fundos que foram selecionados por vocês, né? Vocês interagiram ali nos stories e citaram esses, foram os dois mais citados. Beleza? Além de o que são fundos imobiliários, né? Como eu citei, são fundos onde vários investidores se unem para poder investir em uma carteira diversificada de imóveis, que normalmente as cotas desses fundos para se tornar investidor giram em torno de R$100 ou menos até, tá? Então, para começar a investir em fundos imobiliários, é isso que precisa, mais ou menos R$100, tá? Eu sempre recomendo também que quando for dar esse primeiro passo, encarar mais como um aprendizado. Tem várias coisas que a gente aprende na caminhada, tá? Não é para esperar saber tudo com perfeição, ter todo o processo definido para começar a investir, porque, como em qualquer área da vida, o maior aprendizado vem pela prática, certo? Então, quem deve investir em FIIs? Primeiro, quem tem um conhecimento básico, que é o que a gente vai tentar passar aqui, né? E quem anotar, quem tiver proposto a realmente aprender, vai com certeza aprender alguma informação útil para investir com mais segurança nesse tipo de investimento, tá? Mas assim como para as ações, que eu falo bastante aqui no meu perfil,
quem deve investir em fundos imobiliários também são aqueles investidores de longo prazo. Por quê? Porque também são títulos negociados em bolsa, o que tem vários benefícios, né? Liquidez é um deles. Se tu investe em um imóvel físico e precisa vender, precisa daquele dinheiro e precisa vender de uma hora para outra, tu vai tomar um belo desconto. Por quê? Porque não tem liquidez. Outra coisa também, tu não pode vender apenas uma parcela, uma cota do imóvel físico que tu tem. Então, se tu comprou um imóvel físico de 300 mil, por exemplo, e precisa vender com pressa, tu vai precisar aceitar um deságio bem grande caso tu queira vender. Beleza? Enquanto que nos fundos imobiliários, se tu tem 100 mil investidos, por exemplo, em XPML11, e tu quiser vender só 5 mil, tu consegue. Certo? O problema é que vai depender do teu perfil, da tua capacidade de lidar com a volatilidade, que algumas pessoas não têm. Tá? Mas já adianto que o fato de ter esse perfil, de saber ou não saber lidar com a volatilidade, não é uma coisa que tu nasce ou que tu não nasce. É uma coisa que tu desenvolve com aprendizado. Então tu vai ter muito mais capacidade de lidar com volatilidade à medida que tu sabe o que acontece no mercado de fundos imobiliários, à medida que tu sabe de fato o que tu tem na outra ponta, né? Além daquele códigozinho que tu usa para comprar o fundo imobiliário na Bolsa de Valores, existem imóveis lá atrás, existe uma gestão, existe um ativo, um passivo, existem dívidas, existem inquilinos, tá? E aí o fundamento para investir e montar uma carteira de qualidade de fundos imobiliários gira em torno disso aí, do que tem por trás, e não com base se a cota subiu, se a cota desceu, tá? E sim no valor real que tem ali atrás, não existe mágica. A abordagem e mentalidade de investidor de FIIs, então, é a de longo prazo, também é renda variável, é um setor só, sempre chama a atenção disso. Tá? Então, ao investir em fundos imobiliários, tu está só investindo só dentro do setor imobiliário, apesar, né, de que vão ter fundos de laje corporativa, shoppings, títulos de crédito, mas é tudo do setor imobiliário. Enquanto no mercado de ações, que são empresas, tem vários setores, dentre eles o imobiliário. Então, o ideal é que tu tenha, assim, FIIs na tua carteira, principalmente se tu já tem um objetivo de receber renda passiva, porque os FIIs são ideais para quem já está nessa fase, tá, de receber, eles pagam todos os meses. E também é uma mentalidade de longo prazo, porque também é um mercado de negociação diária, alta liquidez, então todo dia tem o famoso sobe e desce da bolsa, e os teus ganhos no longo prazo, eles vão estar diretamente relacionados à tua capacidade de saber navegar nesse sobe e desce da bolsa, aproveitar as baixas principalmente para comprar mais participação em bons imóveis, em bons fundos imobiliários. Beleza? Hoje em dia, a gente vai ver aqui no fundo JSRE, e é uma coisa que se aplica em outros fundos imobiliários do setor de lajes corporativas ou de prédios comerciais, como é o caso, que existem ainda oportunidades de fundos que estão sendo vendidos por uma fração do valor real dos imóveis que tem ali por trás. O JSR11 é um caso legal porque é um fundo que não tem alavancagem quase. A dívida comparada ao patrimônio do fundo é de apenas 5%. Então é um fundo nesse quesito, né? Quanto menos alavancado é um fundo, mais seguro ele disse, né? Menos ele vai estar suscetível às variações de taxa de juros, porque ele tem poucas dívidas, tá? A gente dá preferência, se tu quer ter uma carteira mais segura, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, a gente quer que tenha, lógico, dado o mesmo preço, né, uma dívida menor. Claro, às vezes um fundo imobiliário vai ser mais alavancado que outro, mas mesmo assim vai ser uma melhor escolha por causa de outros indicadores. Nunca é apenas um indicador, certo? São vários, e a capacidade de analisar esses vários indicadores para montar uma carteira que vai ditar o nosso sucesso no longo prazo. Quando fala vários indicadores, às vezes as pessoas ficam até com medo, né? Mas é tudo coisa simples, gente. Se tá complicado em finanças, é porque tá errado. Não é para ser complicado. Alguns indicadores podem até ter o nome ali em inglês, mas isso significa apenas que o nome do indicador está em inglês. Não significa que seja um indicador complexo, certo? Então a gente vai falar sobre Funds from Operations, que é o FFO, Yield, que nada mais é do que a renda oriunda das operações daquele fundo comparado ao valor de mercado. Então a gente vai ver a receita líquida que aquele fundo dá, quanto que ele recebe de aluguel menos os custos,
dividir pelo valor que ele é negociado na bolsa, que está aqui, ó. No caso, o JSRE está aqui, ó. Esse valor de mercado. Quem quiser já um site legal para ver esses dados aqui, o Fundamentos, ó, esse site aqui, Fundamentos, ele dá essas informações, tá? Ó, aqui está o FFO Yield, aqui está o mais conhecido, né? O Dividend Yield. E a gente vai ver tudo isso com calma aí. Vamos conversar sobre esses fundamentos aí na hora de analisar fundos imobiliários. Alguém investe? Vamos então passar para o JSRE 11, para análise prática do JSRE 11. Alguém por acaso tem o JSRE 11 aí? Quem tiver, comenta aí embaixo. E alguns dos indicadores que eu vou passar aqui, tá só resumindo onde que a gente vai analisar o valor dos fundos imobiliários. Então a gente vai ver, assim como nas empresas, o resultado, né, os lucros, que no caso dos fundos imobiliários são distribuídos em forma de dividendos por obrigação legal. No caso das ações, cada empresa vai ter a sua política de dividendos, né? Então uma empresa pode escolher simplesmente não distribuir dividendos durante um período. Os fundos imobiliários não podem fazer isso, porque eles têm a obrigação por lei, tá? A lei é a 9.779, que obriga os fundos imobiliários a distribuir no mínimo 95% da renda obtida. Isso é muito bom, evita que se façam falcatruas aí no mercado de fundos imobiliários, certo? Então a gente vai analisar esses lucros que devem ser distribuídos por obrigação legal, vamos avaliar o preço comparado ao patrimônio líquido, assim como nas empresas, né? Conforme a gente viu, inclusive na live da semana passada, que foi sobre ações. Esse indicador é o mesmo, é o PVP, que nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial, o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. A mesma comparação que eu sempre faço, eu sou obrigado a fazer essa comparação porque ela é simples e fácil de entender, né? Comparando empresas, comparando fundos com pessoas físicas. Assim como nós, os fundos têm ativos e passivos. Então, né, trazendo o exemplo para pessoas físicas, vamos dizer que eu tenho uma casa de 300 mil reais e um carro de 200 mil reais. Isso significa que eu tenho 500 mil reais, que o meu patrimônio é 500 mil reais? Não. Isso significa que o meu ativo é 500 mil reais. Esse ativo pode ou não estar financiado por um passivo, que são as dívidas e obrigações de tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, se eu tenho um imóvel de 300 e um carro de 200 e não tenho nenhuma dívida, esse é o meu patrimônio líquido. Aí sim. Porém, se eu tenho a minha casa financiada, 200 mil ainda estou devendo para o banco e 100 mil ainda estou devendo para o banco também do carro, então meu patrimônio ele não é 500 mil, porque eu tenho um passivo de 300 e o patrimônio é o ativo menos o passivo. Então, o patrimônio líquido nesse caso seria 200 mil apenas. O ativo 500 mil, o patrimônio 200, certo? Então a gente sempre tem que analisar o quê? O ativo livre de dívidas, o patrimônio líquido. É ele que vai dar mais segurança para a gente investir e escolher os fundos que a gente quer para a nossa carteira, tá? Vamos ver também taxa de ocupação, logicamente, né? A gente quer um índice de qualidade aí de imóveis. Opa! Valdemar, boa noite, meu caro, tudo bem? Bem-vindo aí. E taxa de ocupação que eu estava falando, que um indicador lógico da qualidade dos imóveis é a taxa de ocupação. Tu prefere ser investidor de um imóvel, de um shopping que tem 90% das salas locadas ou de um shopping que tem 40% das salas locadas? Claro que dado um mesmo preço, claro que de 90%, ok? E a quantidade, qualidade, distribuição dos imóveis, quanto mais imóveis e mais diversificados, né? Tanto de nichos quanto de nichos de empresas que locam, né? Um fundo imobiliário que aluga todas as suas salas comerciais para uma única empresa de tecnologia, por exemplo, dado um mesmo preço, ele vai ser uma pior escolha do que um fundo imobiliário que tem uma carteira diversificada de clientes. Ele aluga um pouco para tecnologia, um pouco para o setor financeiro, um pouco para o setor de varejo, tá? Diversificação é uma qualidade positiva também. Beleza, galera? Então vamos para os números do JSRE 11. Parabéns aí para o pessoal que está separando um tempinho de segunda-feira para
aprender um pouco mais aí sobre fundos imobiliários. Essa é a diferença sobre quem vai se tornar um investidor melhor ou não, no final das contas, beleza? Então vamos lá, vão ter alguns números aqui que a gente não deve ter medo, mas sim procurar sempre entender o negócio. Então o JSR11, como eu falei, é um fundo gerenciado pelo Banco Safra, tá? O Arthur perguntou, salve Murilo, boa noite meu caro. Arthur perguntou por que é mais aconselhável FIIs de tijolos aos de papel. Isso vai de opinião, tá? Eu prefiro FIIs de tijolo, por quê? Porque para que eu vou pagar taxa de administração mais taxa de performance para investir em renda fixa do setor imobiliário se eu posso investir em renda fixa e ter uma carteira própria de renda fixa ali garantida pelo FGC, sem correr o risco de passar por um intermediário ali. Claro, né, que o mercado hoje, tanto de ações quanto de fundos imobiliários no Brasil, ele é bem consolidado, então ele é confiável, tá? Mas eu aconselho usar os fundos imobiliários para investir realmente em fundos de tijolo, para receber aluguel de inquilinos e não investir em FIIs de renda fixa, porque, além disso, apesar de ser um mercado consolidado, o mercado de renda fixa é mais fácil de tu fazer jogadinhas para que o investimento seja melhor para o gestor do que para o investidor. Então, se eu quero investir em renda fixa, eu vou entrar na minha plataforma, seja da XP, da Nuinvest, do BTG, que são algumas das corretoras que eu tenho conta, e vou investir direto em renda fixa, até porque a renda fixa ali, os CDBs que tem ali para a gente investir hoje estão com taxas bem atrativas e são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, certo? Mas existem bons FIIs de papel, eu não desaconselho a investir em FIIs de papel, é só uma preferência minha. Eu prefiro usar os FIIs para investir apenas em tijolo. Se eu quero investir em renda fixa, eu vou investir em títulos públicos e em CDBs, principalmente, diretamente, sem intermediário, sem pagar 1% por ano de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance, que é o que é cobrado nos fundos, tá? E alguns fundos, principalmente os fundos de papel, eles fazem taxas de performance bem sacaninhas aí, para serem melhor remunerados de fato do que deveriam ser, né? Às vezes eles têm os títulos de renda fixa que eles emitem ali do setor imobiliário atrelados à inflação, ao IPCA ou ao IGPM, e cobram a taxa de performance sobre o CDI, por exemplo, justamente para dar de vez em quando dar essas volatilidades, quando às vezes o CDI e o IPCA se desencontram, apesar de que eles têm uma relação direta, né? Afinal, o CDI representa a taxa de juros e a taxa de juros é usada para controlar a inflação, mas existem períodos longos de desencontros e eles usam isso justamente para que nesses períodos longos de desencontro a taxa de performance seja tão grande que eles ganhem bastante dinheiro ali, tá? Então analisar a congruência, a coerência da taxa de performance é um dos indicadores para investir melhor em fundos imobiliários também, ok? Então vamos aqui, sem mais delongas, para o JSR11. Ele é um fundo de tijolo de lajes corporativas e ele tem um valor de mercado de aproximadamente 1,6 bilhões. Esse é o valor de mercado dele, esse é o valor que importa e não o valor da cotação, como muita gente acha, ok? Então, se alguém tiver um aprendizado hoje, que Deus ajude as pessoas a ter só esse aprendizado, é que o que importa é o valor de mercado e não o valor da cotação. O valor da cotação é o valor de apenas uma cota. E isso não importa para nós. Quando a gente está comprando o JSR11, então a gente tem que estar lembrando, a gente está pagando 1,6 bilhões. Proporcionalmente é isso que a gente está pagando. Tá bom? Então lembrem disso. Toda a análise parte desse valor e não tem nada a ver com a cota. Então ele tem 1,6 bi de valor de mercado e um patrimônio líquido de 2,2 bi. É o que eu expliquei até na live da semana passada, que a gente falou sobre ações, né? Falamos inclusive sobre a JHSF11, a JHSF3, que é uma ação do setor imobiliário, que inclusive administra alguns dos imóveis do XPML11 que vamos falar ali logo em seguida. E da mesma forma como a gente falou na live passada sobre esse indicador, né, que eu falei que quando o PVP está acima de 1,
disse que a gente tem que pagar um prêmio sobre o patrimônio líquido. A gente tem que aceitar pagar mais do que a empresa ou o fundo imobiliário tem de patrimônio para se tornar sócio. No caso aqui, a gente tem o contrário, a gente tem um valor patrimonial maior, bem maior, né? 2,3 bilhões contra 1,6 bilhões de valor de mercado, então a gente tem um desconto. E isso é comum hoje em dia, principalmente nos fundos imobiliários e nas empresas também, né? Que trabalham com renda de imóveis comerciais, tá? Especificamente comerciais. Desde a época do Covid, né? Graças ao home office, as pessoas e, consequentemente, as empresas tiveram menos necessidade de locar lojas comerciais. Então, muita gente foi fazer o home office, consequentemente, precisa de menos espaço físico empresarial, e aí a vacância aumentou, a renda diminuiu, e por isso eles estão sendo vendidos bem mais baratos, muito mais baratos do que eles próprios são avaliados por contadores independentes registrados na nossa bolsa, tá? Então é confiável, tá? Essa informação aqui. Claro que à medida que vai passando o tempo, se os imóveis vão ficando com a vacância alta, o imóvel vai sendo, né, reavaliado ali por aqueles contadores e auditores independentes, porque é assim que é o mercado, né? Se tu tinha um imóvel comercial que antes estava 100% locado toda a vida, porque tinha essa demanda, e graças ao home office, a nova realidade mundial aí, ele agora tem só 50%, logicamente que teu imóvel desvalorizou ali, né? Então, o mesmo acontece por aqui e tudo vai depender do preço. No caso aqui, tem um desconto de 30%. Então, o imóvel que é avaliado ali, digamos, em 1 milhão, isso é só uma proporção, tá? Uma analogia. Os imóveis ali dentro valem muito mais do que 1 milhão, valem bilhões, né? O ativo aqui é 2,4 bi, né? Dos 4 imóveis que o JSRE tem. Mas fazendo essa proporção com 1 milhão, se botasse na média os imóveis ali valendo 1 milhão, significa que tu estaria pagando apenas 700 mil para se tornar sócio daqueles imóveis ali, tá? É sempre bom pagar um desconto, isso se chama margem de segurança, tá? E além disso, o fundo está com um dividend yield aí de 6,3% em 12 meses, tá? Então, nos últimos 12 meses, o JSRE11 pagou 6,3% em dividendos, e isso é livre de imposto de renda. Então, esse dinheiro caiu mensalmente na conta dos investidores, livre de imposto de renda. Por isso que os fundos imobiliários são ideais para quem já está nessa fase de usufruto da renda. No longo prazo, eles tendem a dar um retorno menor do que a mesma estratégia fundamentalista aplicada em ações, tá? Porém, são objetivos diferentes. As ações vão ter um pouco mais de volatilidade, mas ao mesmo tempo, no longo prazo, tendem a dar um retorno melhor para quem sabe montar uma carteira diversificada com base em fundamentos, né? Que sabendo o que está fazendo. Que é o que a gente aprende aqui. Beleza? Então, nos últimos 12 meses, né, o PVP de 0,70, ou seja, 30% de desconto sobre o valor patrimonial. E agora, falando de rentabilidade, nos últimos 12 meses, tanto o JSRE11 quanto o XPML11 deram uma boa rentabilidade. Esse aqui subiu 29,34%. Tá bom? Significa que ano que vem vai ser a mesma coisa? Não significa. Ninguém sabe a rentabilidade que vai dar no ano que vem. Porém, a renda variável se torna atrativa em ciclos de queda de juros, que é o que a gente está passando agora. Tá? Todos os economistas, Banco Central, os relatórios dos maiores bancos aí estão apontando que a nossa taxa de juros tende a cair aí para baixo de 10 durante esse ano. E a renda variável, cada vez que a taxa de juros cai, os títulos de renda fixa perdem atratividade, um pouco cada vez mais atratividade, e as pessoas tendem a ir para a renda variável em busca de novas oportunidades. Ok? Então, pensando no curto prazo, digamos assim, pode ter aí mais um upside por causa dessa tendência de queda nas taxas de juros. O número de cotistas do JSRE11 é 104 mil. Então, tu vai ser só um investidor ali, caso tu compre uma cota de JSRE11 amanhã para aprender a investir na prática, tu vai ser um no meio de 104 mil investidores que tem cotas desse fundo que investe em imóveis comerciais, tá? Lajes corporativas, alugam para empresas.
E todo dia, né, falando sobre a liquidez também, é um indicador importante ser analisado, todo dia, em média, são negociados 2,6 milhões de reais no JSRE11. Então, se tu é uma pessoa que não vai investir mais do que 2 milhões, todo dia tem uma compra e tem liquidez suficiente para aguentar uma boa compra e uma boa venda. Não recomendo que ninguém invista em fundos imobiliários aí que tenha menos de 500 mil, vai. Tudo vai depender do quanto tu vai investir, né? Se tu vai investir só 5 mil reais, não tem problema tu investir em um fundo imobiliário que tem uma liquidez de 500 mil diárias. Mas, via de regra ali, 1 milhão, tá? 500 mil para baixo, nem pensar, porque daí é muito pouca liquidez e pode ter manipulação de mercado ali por muito tempo, é muito fácil de manipular. Então, 500 mil diários em média para cima é uma obrigação. Já anota aí também. Quem está anotando, quem está levando a sério. Que é para quem é feita essa live, né? Para quem leva a sério. Então, 6,3% nos últimos 12 meses. Não é uma taxa de dividendos ruim, tá? E, né, lembrando que isso aqui é a renda que o imóvel obteve e está distribuindo para ti. Além disso, ainda tem os imóveis ali que tendem no longo prazo, assim como a maioria dos imóveis, a tendência é se valorizar levemente acima da inflação. Então o retorno ele é além desse 6,3%. Tem o ganho de cota ainda. Né? Quando tu investe em um imóvel físico da mesma forma, se tu investe 100 mil no imóvel físico, a renda que tu tem daquele imóvel não é só o que tu recebe de aluguel, mas sim a valorização que aquele imóvel vai ter ao longo do tempo também. Nos fundos imobiliários acontece a mesma coisa. Então a renda não é só dos dividendos. E aí as taxas, como eu falei, que é importante analisar também, no caso aqui do JSRE11, 1% de taxa de administração e 20% de taxa de performance aplicada sobre essa performance, né, o benchmark que se chama, sobre IGPM mais 6%. Como que funciona isso? Então a taxa de administração tu vai pagar de qualquer forma, é 1% ao ano sobre o patrimônio do fundo, tá? Ou sobre o valor de mercado. Até deixa eu ver aqui se... Cadê a taxa aqui? Aqui no caso do JSRE11 é sobre o valor de mercado do fundo. Isso é bom. Por quê? Porque a gente viu que o valor de mercado do fundo é abaixo do patrimônio líquido do fundo. Então, é melhor que seja, né, para nós investidores. A gente quer pagar o quê? Menos taxa para ficar com mais retorno para nós. Tá? Então, a taxa de administração aqui é aplicada sobre o valor de mercado, que é 1,6 bilhões. Se fosse aplicada sobre o patrimônio líquido, seria sobre 2,3. Seria mais do que 30% mais caro só de taxa de administração. Tá? E a taxa performance, ela só é paga se num determinado período, semestre ou anualmente, eles fazem a comparação da performance que o fundo deu com o benchmark, né, que é o comparativo que eles escolhem ali, no caso, IGPM mais 6. Então, se o fundo deu 20%, o IGPM foi 10% e o IGPM foi 10%, qual vai ser a taxa de performance? O benchmark não é só o IGPM, é IGPM mais 6%. Então, a base aqui vai ser os 10% do IGPM mais os 6%, que está no regulamento do fundo, sobra 4%. Essa foi a performance que o fundo deu acima do comparativo que ele se propôs no regulamento. E desses 4%, 20% fica para o fundo como performance. Tá? Não é ruim pagar performance, significa que o fundo teve um bom desempenho, certo? Só que a gente não quer nunca pagar mais do que 20%. Mais de 20% de performance, aí é roubo já, tá? Mas é bem raro achar fundo assim, só fiquem de olho. IGPM mais 6 está ok. Então, nesse caso aqui de 20% de retorno e IGPM 10%, 20% de 4% daria 0,8, né? 0,8. Então, tu ia deixar 1% de taxa de administração mais 0,8, no total 1,8% ao ano, tá, de taxa para aquele fundo administrar o teu negócio. Sendo que, ó, eles fazem preparam esse relatório mensal para ti, te mandam todo mês um resumo sobre o que está acontecendo no fundo, fatos relevantes, vendas, qualquer informação relevante também tem obrigação de enviar, tá? E aí, ó,
trabalho de investidor é ler um relatório aqui de 9 páginas que chega todo mês, para se sentir mais seguro, saber o que está fazendo, saber como é que andam os teus imóveis, que afinal é o que tu tem quando tu estás investindo em fundos imobiliários, tá bom? Só tem o fator de que tu não pode fazer as benfeitorias que tu pode no teu imóvel físico, mas isso, sinceramente, para mim, é um benefício e não um malefício. Tá? São muitos benefícios de investir em fundos imobiliários e eu recomendo para todo mundo que aprenda como usar esse tipo de investimento ao seu benefício. Até porque quem quer viver de dividendos um dia precisa conhecer e saber investir em fundos imobiliários, porque é o investimento ideal para quem quer viver de renda, por causa da recorrência e por causa da característica dos investimentos, né? O imóvel é o setor mais antigo, mais sólido do mundo, eu diria, né? O cara que comprou uma casa no centro de Roma há 2000 anos atrás, né? Se ele manteve a família dele lá, e o pessoal ficou lá cuidando, né? Aconteceu um monte de guerra ali no meio, né? Provavelmente a pessoa não estaria com o imóvel até hoje, mas se ela conseguisse ter ficado com o imóvel, sobrevivido politicamente a todos os problemas que aconteceram ali, aquela casa hoje vai estar valendo muito mais, tá? E imóvel sempre vai existir, né? É o setor que é o mais perene, sem dúvidas aí. Tem outros setores que são ditos perenes, mas são muito mais recentes, como de energia elétrica, de saneamento, mas dentre esses eu ainda acho que o setor imobiliário é o mais sólido, certo? E, consequentemente, mais seguro aí para tu ter a tua renda de vida, né? Que a gente vai um dia se aposentar, vai precisar usufruir da renda do patrimônio que a gente acumulou e os fundos imobiliários são bons para isso. Ok? Uma renda média aí, se for ver, hoje está mais difícil porque o mercado subiu um pouco, tá? Mas uma renda média aí de 0,7%, 0,6%, que hoje ainda é livre de imposto de renda, é uma renda bem boa, né? Como se fosse um imóvel de 1 milhão que te desse uma renda mensal média de 6 mil reais líquida. Tá? Não sei como é que é na cidade de cada um aí, mas os imóveis aqui que eu conheço de Florianópolis é bem difícil dar uma renda líquida de 0,6%, até porque tem que pagar, aqui a gente está falando de 1,8% de taxa anual, considerando a taxa de performance, né? Caso a performance não ultrapasse o índice de comparação, não paga nada, daí fica 1%. Então 1% ao ano, quando se tu vai ter um imóvel físico que tu vai comprar tudo, tu vai pagar 27,5% caso tu receba acima do teto do INSS, de renda declarada, e vai depender do lugar aí, né? Em Balneário Camboriú é 10%, eu conheço mais aqui que é as minhas áreas, né? Mas em Balneário é 10% que tu paga por... A minha área, na verdade, é Florianópolis, né? Mas Balneário é a terra da minha namorada e da minha sogra, onde eu morei 2 anos. Então eu sei lá também, foi onde eu aluguei antes, primeiro lugar que eu aluguei imóvel, por isso que eu sei. Então lá era em média 10% que os corretores cobravam para controlar o teu aluguel, e aqui em Floripa é 12,5%. Então se jogar o IR mais a corretagem, tu vai ter uma dedução de 40% da tua renda bruta, né, que tu teria do teu investimento imobiliário se fosse investir diretamente em imóveis, enquanto que em fundos imobiliários vai ser a taxa de administração mais performance, que vai girar em torno de 1 a 2% ao ano. Beleza? Então, além de outros benefícios, né, como o fato de tu investir diversificadamente em vários imóveis ao redor do Brasil, poder fazer o acompanhamento realmente passivo disso, receber um relatório muito bem feito normalmente, né, se tu souber escolher os melhores fundos, vai receber um relatório bem direto ao ponto, bem transparente, para tu saber de fato o que está acontecendo. Se tu precisar vender apenas uma parcela do teu investimento, tu pode, coisa que para imóvel físico não é que não pode, né? Tu pode fazer um contrato ali para outra pessoa comprar uma parcela do teu imóvel, mas é uma situação bem rara e também com bastante chance de dar problema, né? Botar um sócio aí no imóvel físico para tu vender só uma parte, daí depois, né, dependendo se tu vender mais de 50%, é o cara que vai poder fazer as benfeitorias, é o cara que vai poder tomar as decisões de compra e venda, não vai mais ser tu, tá? Então essa parte de tu poder negociar frações com fundos imobiliários também é um benefício muito bom, certo?
Fator importante aqui do JSR11 para a gente pular para o XPML11, a data do pagamento de dividendo é no 10º dia útil do mês, tá? De acordo com o regulamento do fundo. Então, todo mês, reloginho no 10º dia útil, esse fundo paga dividendos. E uma característica boa também, que eu falei antes aqui, é a alavancagem. Esse fundo aqui é muito pouco alavancado, tem uma dívida aí aproximadamente 100 milhões, que para a gente pode parecer muito, né? 100 milhões é uma boa grana, mas para um fundo que tem 2,3 bi, com B, de patrimônio líquido, 100 milhões é uma parcela bem pequena, né? Menos de 5% aí. Vacância, eu falei da vacância que a gente tem que olhar também. Esse fundo aqui tem 5 imóveis e a vacância física, isso aqui a gente vê aqui no relatório. Cadê? Ó a composição da carteira do fundo aqui. Por isso que ele é um fundo considerado de tijolo. Ó. 97% está em imóveis. Tem 2% em outros fundos imobiliários aqui. E um pouco em caixa, logicamente, né? Todo negócio tem que ter dinheiro em caixa. Então aqui a gente está na página 8. Queria mostrar a página 9 também. Ó. Aqui a gente tem, ó, que legal. Todas essas informações a gente recebe no relatório mensal de resultados dos fundos imobiliários. Ó, a receita por imóvel, aqui estão os 5 imóveis que eu falei. A gente pode ver que esse edifício Tower Bridge é responsável por 48% de toda a receita imobiliária, pelo menos do mês de dezembro, que é o mês desse relatório aqui, e que a maioria dos contratos do fundo é sobre o IPCA e não sobre o IGPM. Então a performance desse fundo deveria ser sobre o IPCA. Mas, considerando que o IGPM normalmente dá mais, até que não é um mau negócio. A gente quer aquilo que é melhor para nós, investidores. Certo? E a vacância financeira hoje no JSR11 está em 8,7%. É uma boa taxa de vacância, tá? Para prédios de laje corporativa, prédios comerciais, não é uma taxa ruim não, 8,7%. Significa que 91% dos inquilinos estão pagando os seus contratos devidamente, 91,3%. Tá? Muito bom. Próximo fundo imobiliário é o XPML11. Pessoal, alguém investe em XPML11 aí? Estão gostando da live? Dá o joinha aí, dá o like. Fala comigo. Não me deixa aqui falando sozinho, pelo amor de Deus. Quem é que tá aí? Que comentou aqui antes. Vixe. A galera tá entrando aqui. Deixa eu voltar para baixo aqui. Luiz Franco, Rafael Novas, Paulo Henrique. E aí, vocês investem em XPML11, JSR11, Romino, Matheus Eduardo? Coisa linda, galera. Espero que estejam anotando, espero que estejam aprendendo aí. O negócio é investir em conhecimento para investir melhor, com mais segurança, que isso no longo prazo volta em dobro para nós. Beleza? Então, Rafael investe em XPML11, ele disse aqui. Rafa Silva, grande amigo, aluno irlandês. Irlandês não, né? Mora na Irlanda. É brasileiro e é aqui das áreas também, aqui de Santa Catarina. Então vamos para o XPML11. O primeiro JSR11 era um fundo de lajes corporativas. Esse é um fundo de shoppings. Tá? Então, olha como é legal. Se tu com R$300 quisesse começar a investir em fundos imobiliários e comprasse uma cota de XPML e uma cota de JSRE, tu teria 5 imóveis comerciais, tá? Prédios comerciais no valor de 2,3 bi, tu teria uma proporção daquilo, receberia um aluguel proporcional àquilo. E no XPML11 ele tem participação em 16 shoppings. Então, com R$300 tu já teria uma carteira imobiliária de prédios comerciais e shoppings, receberia a renda do imóvel, do aluguel dos imóveis desses shoppings e prédios comerciais, de uma forma diversificada, tá? E simples,
fácil de acompanhar, tá? E um aprendizado também que eu sempre ressalto, né, que a visão da pessoa que vai começar, né, quer se tornar um investidor independente, um investidor de verdade, é curtir o processo, né? Não é para achar chato o negócio. É coisa, principalmente para fundos imobiliários, pô, o relatório aqui, pô, direto ao ponto, didático, a pessoa sempre está aprendendo alguma coisa. Às vezes a pessoa trabalha com alguma área relacionada, ela aprende a se tornar até um homem ou uma mulher de negócios, né? Porque começa a aprender como analisar o valor de fato de empresas, no caso de ações, de imóveis, no caso de fundos imobiliários ou de ações do setor imobiliário, tá? Então a mentalidade é essa, de como é que se fala? Bem-vindo, receber o aprendizado, né? Ter uma visão pró-aprendizado e saber que no longo prazo, cada vez mais, assim como em qualquer área da vida, e que por algum motivo as pessoas acham que com finanças é diferente, mas não, tem que investir em conhecimento, porque com o tempo cada vez tu vai ficando melhor e não pior. Então cada vez que tu vai investindo mais, analisando mais relatórios, analisando novos fundos imobiliários, participando das lives aqui, tu vai tendo mais segurança e tende a ter mais resultado no longo prazo, porque vai conseguir montar cada vez uma carteira mais diversificada, com melhores fundos e que no longo prazo vão te remunerar, no caso de fundo de tijolo, com o aluguel dos imóveis. O XPML já é um fundo que tem um prêmio sobre o valor do patrimônio líquido e tem um patrimônio e um valor de mercado bem maior do que o JSRE. Tá? O valor de mercado aqui do XPML 11 é 3,6 bi, enquanto que o JSRE é 1,6. Então é 2 bilhões a mais de valor de mercado e o patrimônio líquido 3,4 bilhões. Então, enquanto antes a gente tinha um valor de mercado abaixo do patrimônio líquido, agora se inverteu, o patrimônio é maior. Ou seja, a gente tem que pagar um prêmio. Por que isso acontece? Porque os shoppings estão passando por um período de otimismo. Os shoppings bateram, né, se recuperaram muito melhor do Covid do que os prédios comerciais. E eu falava isso, quem voltar lá atrás e ver as minhas lives que eu fazia há 3 anos atrás, eu sempre falei isso, né, que os shoppings no Brasil, eles têm um apelo diferente para o consumidor, é uma área onde tu se sente 100% seguro, te lembra, né, para quem já foi para fora, te lembra como se tu estivesse em outros lugares. Normalmente os shoppings aqui no Brasil são muito bem feitos, são grandes, são limpos, né, as pessoas vão no shopping não só para comprar roupa ou para comprar qualquer coisa, as pessoas vão no shopping também para se divertir. Aqui em Florianópolis tem até baladinha dentro do shopping, sem falar cinema, sem falar restaurante, certo? Então, por causa disso, o setor de shoppings, ao contrário do setor de lajes corporativas, normalmente tu vai ter que aceitar pagar um prêmio pelo valor do patrimônio líquido, ou então tu vai esperar dar uma crise para poder comprar mais barato. Mas a gente não tem que ficar esperando crise, não. O certo é investir com disciplina, se pagar todo mês, assim que cair, fazer os teus filtros, né, fazer o teu processo de investimento, escolher o investimento que faz mais sentido para ti naquele momento e aplicar. Ficar esperando o ciclo não é a estratégia correta, como bem já nos ensinou Benjamin Graham e outros investidores, né? A estratégia de preço médio, que é onde tu não fica esperando muito o ciclo, tu recebe o dinheiro e investe. Por quê? Porque na média, no longo prazo, tu vai ter entrado tanto em pontos positivos, né? pontos otimistas, tu vai ter comprado tanto às vezes um pouco mais caro, quanto também a disciplina de se pagar e investir vai te obrigar, se tu for disciplinado e não for medroso, né? Que aí lembrando que esse medo ele se reduz à medida que tu aprende e sabe o que está fazendo. Então no longo prazo tu vai comprar também nos ciclos de pessimismo. E nos ciclos de pessimismo a coisa boa é que, apesar do medo que a gente tem, porque normalmente nesses períodos parece que o mundo está acabando, né? Como foi no Covid, por exemplo, mas a verdade é que o mundo dificilmente vai acabar, tá? E depois que alguma coisa muito ruim acontece, a tendência é que, passando aquela crise, passando aquilo, os preços voltem ao normal. Então a pessoa que tem disciplina para pegar todo mês e investir vai comprar nesses ciclos, e nesses ciclos de pessimismo ela vai comprar mais participação por menos preço,
porque as cotas vão estar em baixa, graças aos outros investidores medrosos que vão ter vendido na crise. E aí a gente que segue as melhores estratégias, segue os ensinamentos, os princípios dos grandes investidores, vai continuar comprando. Fechou? Então aqui, com base nessa comparação do valor de mercado e do patrimônio líquido, tem um PVP de 1,06. Tá? Um prêmio aí de 6% sobre o patrimônio líquido. A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPML11, ó, o otimismo com shoppings, deu 37%. Quem investiu em XPML11 há um ano atrás teve um retorno de 37,8%. Nada mal investindo em imóveis. Tá? A taxa de juros estava aí 12, né? 12, um pouco, chegou a 13, né? E agora está 11. Então é um retorno bem, mas bota uma taxa média de 13 nos últimos 12 meses, 37% é um bom retorno, tá? E um retorno que uma parte dele, recebido em forma de dividendos, veio livre de imposto de renda. Que quando a gente fala da taxa de juros, que tu vai investir lá, se tu quiser investir em Tesouro Selic, por exemplo, tu vai pagar imposto de renda. Sobre tudo. Sobre toda a tua rentabilidade, toda a tua lucratividade, né? É só sobre o lucro. Então olha a diferença também, esse fundo é bem maior, tem 4 vezes mais cotistas, 410 mil cotistas, e negocia por dia 15 milhões, todo dia, compra e venda. Tem 15 milhões em compra e venda. Então alguém que quer pegar e botar 5 milhões e investir em XP Malls, que é esse fundo aqui, pode investir tranquilamente, todo dia vai ter bastante liquidez para ele vender se ele quiser uma grande parte da posição dele ali, certo? Só não pode mandar ordem tudo de uma vez, hein? Que já aconteceu com alguns clientes meus aí, tá? Alguns alunos também. Pessoal que tem mais dinheiro acha que pode chegar e mandar uma ordem de 1 milhão a mercado ali, que não vai acontecer nada com o preço, mas não é assim, tá bom? Essa negociação é durante um dia inteiro, então negocia 15 milhões no dia inteiro. Se tu pegar ali em uma ordem e jogar 1 milhão, tu pode tanto derrubar ou subir muito o preço, que não é o que tu quer. É melhor ir fazendo as ordens, principalmente para quem não paga corretagem, né? Que na corretora no Invest, eu não recebo nada de nenhuma corretora, tá, gente? Eu sou 100% independente. Mas a No Invest não cobra taxa de corretagem para fundos imobiliários. Acho que a XP também não sei se o BTG também não. Mas a No Invest não cobra taxa de corretagem tanto para ações quanto para fundos imobiliários, tá? Eu uso No Invest, XP e BTG, gosto dos três, mas eu sempre retorno aqui para No Invest porque eu sei que muitas pessoas não querem pagar a corretagem, né? Ou vão investir pouco dinheiro. Quanto menos dinheiro tu vai investir, mais tu tem que se preocupar com essas taxas fixas, que proporcionalmente elas vão ser muito grandes se o teu capital investido for pequeno. Então pense assim, se tu vai investir R$200 e vai pagar R$30 de corretagem, tu pagou mais de 10% do teu investimento ali em corretagem. Não pode, né? Melhor, a gente tem que se preocupar em manter o dinheiro no nosso bolso e não no bolso dos intermediários. Nos últimos 12 meses, pagou 8% em dividendos e, o que é uma boa taxa, livre de imposto de renda, né? E a taxa de administração aqui, ó, que a gente tem que sempre comparar, no caso aqui do XPML é 0,75% ao ano. Vamos ver aqui o... Isso, 0,75% ao ano, menor do que a de 1% do Banco Safra que a gente acabou de ver. E a performance é 20% sobre IPCA mais 6, padrão, tá? E aí, vamos falar sobre os imóveis aqui. Vamos mostrar os imóveis aqui que as pessoas vendo, elas fica mais fácil de compreender. Então, ó, de onde é que o pessoal que está falando aí, que está participando da live mora? Talvez tenha um shopping aí mesmo, ó. São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Salvador, Shopping da Bahia, ó, Manaus. Então olha que legal, ao investir em uma cota de XPML, tu tem uma carteira diversificada de shoppings por todas as regiões, ó, BH, Natal, bastante shopping no Nordeste, né? Olha só, Salvador de novo, Rio de Janeiro. Alguém conhece algum desses shoppings? Já foi em algum desses shoppings aqui? Ó, o JHSF aqui.
que recebe receita por administrar esse shopping aqui, tá? JHSF, que foi uma das empresas analisadas na live da semana passada, que está disponível tanto no canal, tanto aqui no Instagram, tá gravada, no canal do YouTube também e no Spotify também, certo? Depois, caso alguém tenha chegado no meio e quiser ver o replay com calma, quando estiver fazendo academia, dando uma caminhada, tá? Tem essas alternativas também para escutar a live. O Dário falou que já fui no Campinas Shopping. Eu também, é um dos maiores shoppings. Minha sogra é de Ribeirão Preto. Quando eu fui para lá visitar o Marquinhos, o irmão dela, eu passei no Campinas Shopping e fiquei surpreso, é bem grande. Meu Deus, peguei 15 horas de estrada para chegar em Ribeirão. Mas enfim, pessoal, era isso, a live chegou ao fim, já deu quase 1 hora aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente falou um pouco sobre os fundamentos para investir em fundos imobiliários com segurança, com a estratégia correta, com base em fundamentos. É isso que a gente aprende por aqui, certo? Quem gostou, compartilha com aquele amigo que vocês querem que invista com segurança também. Recomende para os amigos. Quem não gostou, recomende para os inimigos. É isso aí. Beijos, abraços. Até a próxima. Valeu, boa noite.